gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Dr. Christian Helfstein. Hoje, começo de outono, começa aquele friozinho. Finalmente vou poder parar de, assim como vocês, passar calor o tempo todo. Quer dizer, assim eu espero, né? Não sei. Esse mundo tá tão maluco ultimamente que eu não sei mais nada, pra falar a verdade. Eu tô perdido no tempo, eu tô perdido nas temperaturas, não entendo mais nada. Mas o importante é que nossas criancinhas fiquem saudáveis e felizes, isso é que é o mais importante. Mas com o começo do outono, algumas coisas acontecem. Sim, mais doenças. Oh meu Deus, Dr. Christian, eu não aguento mais meu filho doente. Pois é, filho. Mas faz parte. Meu filho ficou, filho de vocês vai ficar, a gente ficou. Então, vambora. Melhor coisa é o que não dá para ser modificado, a gente se adapta. Não dá para reclamar de alguma coisa que não tem como modificar. Então vamos lá. Primeira, mais importante de todas as doenças é a bronquiolite. É lógico, gente. Meses de março, abril e maio são os meses da bronquiolite. E o que é a bronquiolite, Dr. Christian? Bronquiolite, já fiz vários vídeos sobre isso, porque é um dos assuntos mais comentados, mas basicamente a bronquiolite é uma doença causada por vários vírus, tá? Tem o vírus sincicial respiratório, tem o bocavírus, tem o metapneumovírus, o próprio influenza, que é o vírus da gripe, todos eles acabam causando a bronquiolite. Mas a mais clássica e a que dá nessa fase é a do vírus sincicial respiratório. E o grande problema é a principal causa de internação de crianças até 2 anos de idade, principal causa de mortalidade em crianças até 2 anos de idade por causa infecciosa. Então, sim, pode ser bem perigoso, muito. Todas as doenças que eu vou falar aqui hoje, por um acaso, são todas doenças respiratórias. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre doenças respiratórias, uma coisa mais importante que a gente precisa ver são aqueles sinaizinhos de cansaço clássico, narizinho que abre e fecha, o buraquinho aqui, tá? E aquele buraquinho que aparece debaixo da costela, clássico também, tá? Não tendo esses três, tranquilo, suavidade, dá para esperar um pouquinho e dá para ir com calma. Então vamos lá. Continuando da bronquite, a bronquiolite começa com sintomas gripais, o narizinho escorrendo, uma febre, uma tosse, coisa leve até no começo. 3, 5 dias depois, quando você acha que a criança vai começar a melhorar, na realidade ela começa a piorar da tosse, a tosse fica mais importante, a tosse noturna principalmente fica pior, os bebês começam a ter um pouco mais de dificuldade para comer, um pouco mais de dificuldade para mamar. Então essa é a bronquiolite. Algumas crianças até escutam, a gente fica com o peitinho assobiando, né? Eu tenho asma, então é muito parecido com uma bronquiolite, tá? Lembrando que bronquiolite não é pneumonia, tá? São coisas completamente diferentes, não tem catarro, não tem nada. E a principal característica é que a pessoa fica chiando, então ela fica e é uma respiração mais prolongada. Você vê que é meio soprada a respiração. A expiração ela é meio longa comparado com a inspiração. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem na bronquiolite. Infelizmente não tem um tratamento específico. É basicamente inalação com sorinho fisiológico, limpar o nariz. Os quadros mais prolongados ou recorrentes, que é o que eu vou falar mais pra frente, a gente até usa algumas medicações, mas não tem que tomar antibiótico. Nenhuma dessas doenças relacionadas ao vírus sincicial respiratório, a bronquiolite, ao bebê chiador, usa antibiótico. Pelo amor de Deus, gente, não precisa usar antibiótico. Não precisa. O que tem de bebê que usa antibiótico nessa fase à toa, gente, vocês não tem noção. Então, mandem mensagem, perguntem, façam o que vocês quiserem, mas chequem se realmente precisa. Tirem cópia do raio-x, tira foto se for um raio-x digital, seja lá o que for, faz alguma coisa para levar para o seu pediatra, para ele saber se precisa ou não. Se for no meu caso, só mandar por zap, só mandar por zap não manda, né? Porque vocês sabem que eu não tenho zap, né? Mas assim, dá para mandar pelo Instagram, dá para me entrar pelo Face ou até por e-mail, né? Então, quem quiser, manda lá para mim. Se tiver alguma dúvida em relação a isso. Chatice da bronquiolite é longa. 7,
10, 14 dias, 21 dias. Já tive paciente que ficou 20 dias tossindo. Então, é chato, é prolongado. Mas 99% das crianças têm quadro de leve a moderado, plenamente tratável em casa. Então, se não estiver cansado e estiver conseguindo mamar, estiver fazendo xixi, tratamento domiciliar. Não é para levar nem para pronto-socorro se a criança não tem sinais de alerta. A segunda é uma continuação, na realidade, da bronquiolite, que são os que a gente chama de bebê chiador. Não tem exatamente uma definição perfeita, mas é assim, a partir do terceiro episódio de bronquiolite. Sim, bronquiolite você pode ter várias vezes, afinal de contas a gente tem vários vírus. Tendo vários vírus, você pode pegar várias vezes diferente. Quando você pegou mais do que 3 vezes, geralmente a gente tem alguns fatores que facilitam a progressão para virar um bebê chiador. Tá? Os bebês chiadores, basicamente, eles têm bronquiolite toda vez que eles entram em contato com algum vírus. Essa é a chatice. Eles não têm mais gripe. É sempre chiado no peito. Tá? E não é alérgico. Isso é um mecanismo irritativo pela primeira infecção que a criança acabou fazendo. Então, os prematuros têm mais, os meninos têm mais, as crianças que têm antecedente alérgico têm mais e as crianças que tiveram bronquiolite com menos de 3 meses têm mais. Então, tendo esses fatores de risco, começou a ter crise de chiado de repetição? Sim, vai precisar fazer alguma conduta mais específica para fazer esse tratamento. Os bebês chiadores, ao contrário da bronquiolite, eles já usam algumas medicações, principalmente os beta-agonistas, que é basicamente o Aerolin, tá? E a gente usa corticoide, que na maior parte das vezes a gente usa a dexametasona ou então a prednisolona, predsim, prelone e afins. Então, aí é a grande mudança no tratamento. Essa fase a gente começa a usar a medicação, enquanto nas outras fases a gente não usa. Nessa fase, casos moderados, casos graves, ou então casos recorrentes, que a criança tem mais de uma crise por mês, a gente já também começa a fazer tratamento preventivo. Começa a usar remédio todo dia para evitar que a criança tenha quadros recorrentes, porque aí vai aumentando a chance tanto do desenvolvimento do pulmão ser piorado, tá? Então ele fica um pulmão que a gente chama mais reativo, que dá mais chiado, com mais facilidade, com menos infecção e com aumento de gravidade, como também a gente tem um risco aumentado de uma progressão depois, justamente por causa dessa alteração pulmonar, por conta do mecanismo inflamatório que está sendo feito, de evoluir para uma asma ou então para algum outro quadro mais importante e principalmente crônico. Normalmente os bebês chiadores, eles duram dos 2 até os 6 anos. As bronquiolites acontecem nos 2 primeiros anos. Dá para fazer diagnóstico de asma antes disso? Dá, mas são casos bem específicos, com componente alérgico bem importante. Você vê que o desencadeante não é por conta de infecções. Então, que é o terceiro caso, que são as crianças asmáticas. As crianças asmáticas são crianças que elas têm esses quadros de chiado no peito, mas eles não têm nariz escorrendo, eles não têm febre, eles não têm nada de sintoma, eles não ficam chatos, eles não ficam sem apetite. Eles não têm cara de infecção. A criança tá lá, pá, e começa a tossir. Dá uma corrida e começa a tossir. Então, a criança ela não precisa ter nenhum sintoma de infecção, que são aquelas chatices relacionadas com a febre, mal-estar, falta de apetite, ficar largadinho, nem nada. Mas eles têm muita tosse e podem ter chiado com falta de ar. Então, a asma ou a bronquite, seja lá como vocês preferem chamar, basicamente é um quadro exatamente igual ao bebê chiador, exatamente igual à bronquiolite, só que desencadeado por quadros alérgicos. Pode ficar até o resto da vida? Pode. Pode melhorar na adolescência? Também pode. Tá? A gente sabe que com tratamento adequado não é curativo, gente, é tratamento adequado das crises e o trabalho preventivo. A gente tem uma redução bem importante da evolução do quadro, principalmente no quesito gravidade. Mas nem todo mundo vai conseguir ficar sem. Mas a porcentagem de crianças chiadoras chega até 40% na infância e nos adultos a quantidade de asmáticos e pessoas com bronquite é muito, muito, muito menor. Então, a probabilidade maior é que a pessoa melhore. Vacinas ou tratamentos homeopáticos alternativos funcionam? Não tem comprovação. Infelizmente, eu não vou falar para vocês que tem comprovação, porque não tem comprovação científica.
Pode funcionar para uma criança ou para outra? Pode. Mas você não consegue diferenciar o tanto que seriam as melhoras espontâneas das crianças que melhoraram por conta desses tratamentos. Então, o tratamento usual, tanto do bebê chiador quanto das crianças asmáticas, que tem de moderada a grave intensidade, são com bombinhas, tá? As pessoas simplesmente usam bombinha, tá? Bombinha não engorda, bombinha não dá problema no coração, bombinha não faz nada. Eu sou um cara que usa bombinha. Eu tenho asma, eu uso bombinha, tá? Então, eu faço exercício físico, eu faço tudo o que qualquer outra pessoa faz e eu tenho que usar remédio todo dia. E ponto, e acabou. E falando em usar remédio todo santo dia, o outro remédio que eu uso todo santo dia são remédios para o nariz. Tá? Eu tenho rinite alérgica. 70% das pessoas que têm asma, elas também têm rinite alérgica. Então é muito comum a associação entre crises de nariz com crises de pulmão. E essas crises de nariz são nariz que escorre, nariz que coça, nariz que entope. Eu, por exemplo, sou um roncador se eu não uso remedinhos para o nariz todo santo dia. Então, cada pessoa tem o seu sintoma específico. E o meu sintoma de asma, por exemplo, eu não tenho chiado. Eu tenho só crises de tosse de tempos em tempos. Então, usando medicação, eu não tenho mais crise de tosse. O meu geralmente era desencadeado por esforço físico. Então, esses são os tipos mais comuns que a gente tem de quadros nessa época do outono e inverno. Temos gripes? Temos. Temos resfriados? Temos. Não estou dizendo que a gente não tem. Não estou falando que a gente só tem bronquiolite, bebês chiadores e crianças com asma. Mas a maior parte das crianças que têm alguma gravidade, sim, elas têm esses sintomas. É o pico da gripe? Sim. É a doença mais comum? Sim. Mas a gripe e os resfriados são aquele clássico. De 2 a 4 dias completos, então seria na contagem das pessoas que contam o primeiro dia 3 a 5 dias de febre, os 2 primeiros dias de febre mais importante, às vezes tem que intercalar 2 medicações diferentes a cada 3 horas de intervalo, deu dipirona a meio-dia, às 3 já tem que dar um ibuprofeno, às 6 já dá uma dipirona, às vezes às 8 já vai ter que dar um paracetamol, então você vai trocando de medicação a cada 2 ou 3 horas para conseguir fazer esse melhor controle da febre. E, além disso, a gente ainda tem a tosse, que no início é uma tosse mais seca, com o nariz escorrendo, depois fica uma tosse mais encatarrada, verde, amarelado, cujo problema maior é a evolução para a sinusite. Então a criança não limpa o nariz, tanto por causa de uma rinite quanto por causa de uma gripe, junta um montão de catarro e faz uma sinusite por conta disso. E a terceira fase é aquela tossinha seca residual, já passou febre, já passou tudo e fica com aquela tosse chata. Medicações que a gente usa para as crianças com gripe e com resfriados são tanto antialérgicos ou descongestionantes, dependendo da idade. Antialérgicos para os menores, descongestionantes para os maiores, além da inalação e do sorinho no nariz ou dos aspiradores. Lembra, limpar o nariz é o básico. Tá? E a gente também pode usar expectorantes. Eu, particularmente, eu gosto do Fluimucil, que é a acetilcisteína, mas a gente tem outros expectorantes que também são muito bons. Tá? Principalmente o Abrilar, o Blumel, eu gosto bastante também dessas medicações. O Bromeli também é bom, tá? Não vou falar que ele não é uma medicação boa. Então, esses são os principais doenças. Então, bronquiolite, bebê chiador, asma ou bronquite, seja lá como você quiser, as gripes e os resfriados. E bem-vindo à maravilha do outono e inverno. Mas, apesar de tudo, se a gente conseguir ter uns 25 graus de temperatura média, entre 20 e 25, gente, vale muito a pena. Porque ninguém merece o calor que a gente está tendo. 35 graus todo dia é um inferno, literalmente, na Terra. A gente está fritando nesse lugar, ou cozinhando, dependendo da situação. Se estiver no chão quente, é fritar. Se estiver dentro de um cômodo, é cozinhar ou assar. Mas é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado todos vocês. Bom começo de outono. Quem precisar de ajuda, quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim. Não se esqueçam, tem também o serviço de auxílio segundo peão e tudo mais. Então, quem quiser pode contratar. Meus pacientes têm isso de graça, mas quem quiser contratar é só mandar mensagem para mim que eu explico direitinho como funciona. Certo, gente? Muito obrigado. Beijo no coração de todos vocês.